todos os amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos, portanto, dando continuidade à nossa série de Heróis da Fé. Devido a alguns contratempos, acabamos por passar algum tempo sem gravar os vídeos. Todavia, estamos retornando e voltando aqui para dar continuidade sobre essas personagens cruciais na história da Bíblia Sagrada. Hoje, nós vamos falar sobre a primeira heroína da fé, Sara, a mulher de Abrão. Muito embora nós saibamos que o erudito escritor aos Hebreus, ele resumiu sobre todos os heróis da fé, pois quando ele fala, faltar-me-ia tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité e dos profetas, significa que existiriam muitas outras personalidades que poderiam figurar no livro de Hebreus, capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Todavia, seria realmente um tanto exaustivo para ele escrever inúmeras e inúmeras páginas. Nós tivemos na Bíblia muitas mulheres que tiveram um papel crucial, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quer seja Sara, quer seja Rebeca, quer seja Raquel, quer seja Ruth, Batseba, Esther, Maria, Joana, Madalena e etc. Todavia, em Hebreus capítulo 11, apenas algumas personagens, devido à forma resumida a qual o autor elaborou, serão mencionadas. Todavia, este capítulo é um dos mais bonitos da Bíblia e um dos mais importantes, pois nos mostra o segredo do combustível do cristão, que é a fé. Então, conforme a aula anterior nós falamos sobre Abraão, hoje nós vamos falar sobre Sara. Nós teremos duas aulas sobre Abraão. A primeira já foi lecionada, deu-se agora o intervalo para falar sobre Sara. Nós vamos falar sobre a pátria celeste, que é mencionada nos versículos seguintes, e, por fim, em se tratando de Abraão, vamos fazer a sua segunda aula falando sobre Abraão e Isaac. Portanto, eu te convido agora, caro ouvinte, caro aluno, a acompanhar comigo no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 11 também. Nós vamos falar sobre os heróis da fé. Em Hebreus, capítulo de número 11, versículo também de número 11. Vamos ver o que nos diz aqui o texto. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Ponto. Os versículos 13, 14 e 15 e 16 serão lecionados na próxima aula. Meus amados irmãos, conforme nós sabemos, que é uma leitura básica da Bíblia, é um beabá até mesmo fácil, Sara foi mulher de Abrão. Isso todo mundo sabe. Todavia, Sara também era a irmã de Abrão por parte de pai. Já vista que naquela época, devido às nações acabarem de ter saído do dilúvio, ainda estavam povoando a terra, e o incesto foi proibido apenas na lei mosaica, devido ao estado de necessidade, foi permitido que existisse esse tipo de união conjugal e matrimonial. Observe que, por exemplo, quando um avião caiu na Cordilheira dos Andes, as pessoas, os sobreviventes, tiveram de se alimentar da carne humana dos mortos. E isso não foi considerado uma conduta criminosa devido ao estado de necessidade. Portanto, essa união entre Abrão e Sara, até aquele momento, não era considerada uma união pecaminosa devido ao estado de necessidade. Pois bem, conforme nós sabemos, o Senhor apareceu a Abrão e o mesmo partiu de Ur, parou em Harã e de Harã foi para Canaã, juntamente com a sua esposa Sara. Um grande homem sempre tem uma grande mulher do seu lado, e a esposa de Abrão era uma mulher bem-aventurada. O Senhor apareceu a Abrão, ele fez uma grande promessa. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Vamos ler então agora no livro do Gênesis, por favor, para que nós possamos compreender ainda um pouquinho melhor essa passagem.
o livro do Gênesis, no capítulo de número 15. Diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Portanto, Abraão queixava-se perante o Senhor, pois apesar do Senhor ter lhe feito grandes promessas e apesar dele ter sido um homem rico, ele não tinha algo que ele queria muito ter e nunca havia tido: um filho. Portanto, foi um motivo dele queixar-se perante o Senhor. Será que tudo que ele tinha, todos os seus bens e suas riquezas, ficariam para o seu servo principal, que era o Damasceno Eliezer? Todavia o Senhor disse: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Observe, Abrão era um homem idoso. Ele partiu de Harã com 75 anos de idade. Quando ele teve Ismael, ele tinha 86. E essa visão é anterior ao nascimento de Ismael. Então, vamos dizer que ele tinha uma idade ali entre 75 a 85 anos de idade, ou seja, um homem velho. E, convenhamos, um homem dessa idade não tem filhos. Mas ele, mesmo assim, ele creu em promessas que não via. Igual diz o hino de número 126 da harpa cristã. O hino de número 126 da harpa cristã, ele vai enaltecer a mesma fé de Abraão para que nós possamos tê-la também, haja vista que ela é o nosso combustível para herdarmos o reino dos céus. Diz assim: bem-aventurado o que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu, ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Portanto, ele creu mesmo sem ver. E isso lhe foi imputado como justiça. Posteriormente, nós sabemos que ele sacrificou ao Senhor um novilho, uma rolinha, um pombinho, e o Senhor fez coisas extraordinárias e apareceu para ele no mesmo dia e disse que a descendência dele daria aquela terra em lugar do queneu, do fenezeu, do amorreu. Todavia, a descendência dele sofreria em terra estrangeira por 400 anos, ou seja, a terra dos amorreus, e o Senhor só não dava para ele naquela mesma época porque o pecado deles ainda não tinha atingido o seu auge, conforme ele disse no versículo 16: na quarta geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Todavia, conforme nós bem sabemos, nenhuma personagem na Bíblia, a não ser Jesus Cristo, seria isenta de críticas. Nenhuma sequer. Nem mesmo Jó é isento de críticas. Nenhuma personagem é isento de críticas. Então, embora a fé de Abraão fosse uma fé estarrecedora, e embora o mesmo Abraão seja considerado o pai da fé, ele, mesmo crendo na promessa, não conseguiu enxergá-la de um ângulo, do mesmo ângulo que o Senhor prometeu. Isso vale para nós. Às vezes o Senhor nos fez uma promessa, só que a gente pensa que vai ser de um jeito, do jeito mais fácil, do jeito mais provável, não vai ser do jeito mais difícil. Todavia, o Senhor usa o jeito mais difícil, mais improvável, para nos abençoar. E foi o que aconteceu com Abraão. A princípio, ele, motivado por sua mulher Sara, tudo bem que a descrença veio de Sara, não veio de Abraão. Todavia, ele foi conivente com tal conduta. Até mesmo irônico mencionar descrença e Abraão em uma mesma fala. Mas é para mostrar que os seres humanos são falhos. E Sara
vendo que não dava filhos, porque ela queria que a coisa fosse imediata. E para essa promessa ser cumprida, demorou aí no mínimo uns 15 anos, ou uns 10 anos. E não foi de imediato. O Senhor prometeu, mas passou muito tempo. E passando o tempo e não se cumprindo, ela pensou, certamente o Senhor prometeu ao meu esposo que vai lhe dar um filho, mas não é através de mim, é através de outra pessoa. Então vou pegar a minha serva Agar, provavelmente Agar veio com os servos que o faraó deu para Sara e Abrão no Egito, e vou pegar a minha serva Agar, vou dar ela como esposa a meu marido, para que ela lhe conceda um filho, e assim vai se cumprir a promessa do Senhor. Ou seja, a Sara, até então não era heroína da fé. Claro, a partir depois ela creu, por isso ela é considerada. Mas até então ela estava na dúvida, e ela pensava que o caminho mais fácil, ou seja, ela tinha fé, mas não tinha fé que Deus operasse o milagre nela mesma. E o caminho mais fácil seria o dela. Só que quem somos nós para tentar mostrar um caminho mais facilitador para Deus? Nós sabemos o futuro, sabemos o presente, sabemos o passado. Então, foi dada a Abraão a serva Agar, e realmente ela teve um filho. O que aconteceu para que Sara tivesse essa atitude? Às vezes, a gente fala de crítica. Tudo bem, essas personagens até mesmo podem ser criticadas, só que eles também tiveram uma pressão muito grande que vinha da época. Olha, observe bem, o tempo prova os corações. Sara se sentiu pressionada demais. Meu amado irmão, não deixe-se dominar pela pressão da família, pela pressão de amigos, pela pressão da sociedade, a ponto de você querer com que Deus lhe dê uma bênção antes da hora, antecipadamente. É a mesma coisa que um autor de um processo, quando contrata um advogado, ele vai dizer assim, quando solicita os serviços de um advogado, e ele pede uma tutela de urgência, ou seja, uma liminar antecipada, a fim de que lhe obtenha o que é de seu interesse. Mas com Deus nós não somos assim. O advogado é Jesus Cristo, só que o juiz também é o mesmo advogado, haja vista que Jesus é Deus. Então, nós não podemos pedir que Deus nos conceda uma liminar antecipada antes da hora, apenas para satisfazer os nossos interesses ou os interesses de outrem, ainda que pareça ser algo bom, útil e agradável aos nossos próprios olhos. Todavia, enganoso é o coração do homem. Ai daquele que se considera sábio aos seus próprios olhos. Pelas circunstâncias, desde o tempo da promessa de um filho, ele tomou uma séria decisão baseada nos contratos de casamento registrados no Código de Hammurabi e nas tábuas de argila de Nuzi, e não na palavra de Deus. Não confie na sociedade, não deixe-se dominar pela pressão familiar, pela pressão do mundo, antes de confiar na palavra de Deus. Quem conhece mais a sua vida não é o seu amigo, não é o seu pai, não é mesmo nem seu pastor, não é o médico, não é o advogado, nem é mesmo você. Aquele que conhece mais a sua vida é o próprio Deus. Confie na palavra de Deus. A força da tradição pagã de se prover uma serva para o marido, no caso da esposa não poder lhe dar um filho do sexo masculino, que levasse a herança da família, fez com que Sara optasse por fixar sua atenção mais em resolver seu problema pessoal, realização, ou seja, Sara, ela teve um motivo até mesmo que um tanto egoísta, ela não queria passar humilhação, frustração, vergonha.
estava preocupada com a satisfação do seu marido e da família, e menos em cumprir a vontade de Deus. A nossa própria vontade é uma coisa, a vontade de Deus pode ser totalmente distinta da nossa própria vontade. O verdadeiro resultado foi confusão, discórdia no lar e muitos problemas através dos séculos até os nossos dias. Haja vista que os descendentes de Ismael, os árabes e os israelitas, não se batem bem desde essa época, há milênios. Não é uma coisa de agora, é coisa de milênios. Na política dos povos do Oriente Médio, por causa da descendência de Ismael, que significa Deus ouve, o filho de Abraão, com a egípcia Agar, a ponto de esse litígio ser consertado apenas na segunda vinda de Cristo. Uma única decisão equivocada foi capaz de trazer total transtorno à história. Nossa, mas aí você vai pensar, o professor está esculachando Sara? Não. Sara representa todos nós. Todos nós somos assim. A culpa não foi dela. Ela simplesmente agiu de acordo com a natureza humana de cada um de nós. Todavia, ao contrário de muitos de nós, ela converteu descrença em crença, ceticismo em fé, e viveu pela fé, teve filho pela fé, foi abençoada pela fé, da descendência dela veio Jesus Cristo, da descendência dela, todas as nações do mundo foram abençoadas pelo privilégio da fé, pois nós somos espiritualmente filhos de Abraão pela fé. Então, teve um momento de fraqueza, porque na Bíblia, perfeito só Cristo, mas ela teve o poder, a audácia de converter incredulidade em fé genuína e por isso se tornou uma heroína da fé. Então ele teve um filho com Agar, esse filho foi chamado Ismael, que significa Deus ouve. Ismael é o pai dos árabes. Ismael foi um homem poderoso e até hoje as nações ali árabes são poderosas no mundo. Mas não vamos entrar nesse mérito hoje, porque a gente vai falar apenas sobre Sara. Quando Agar teve Ismael, ela passou a desprezar, menosprezar a sua senhora. Abraão disse para Sara que ela estava nas mãos dele, nas mãos dela. E então ela passou a maltratar sua serva, a ponto dela fugir de casa, a ponto do anjo do Senhor lhe aparecer e ela voltar. O anjo do Senhor disse que Ismael também seria um homem poderoso e dele viria uma multidão de povos. No capítulo de número 17, o Senhor é tão misericordioso que não levou em conta os equívocos cometidos por Sara e que foram coniventes por Abraão, reiterando a sua promessa anterior. Haja vista que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele irá cumprir. Em vários trechos da Bíblia, o Senhor disse, por minha vida, quando o Senhor fala isso, operando eu, quem impedirá? Observe que o Senhor, ele mostra que ele é fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Diz o hino de número 535 da harpa cristã. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. O coro é, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim, fiel à tua palavra. Tu és fiel. És a essência da fidelidade. Tanto é que esse versículo de Lamentações, grande é a tua fidelidade, foi a base para o hino de número 535. Tu és fiel, Senhor.
Então o Senhor apareceu novamente para Abraão e disse: eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro, ser perfeito. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Mudou o nome de Abrão, que significa pai de um povo, para Abraão, pai de nações. Mudou o nome de Sarai para Sara, e disse: eu a abençoarei. Gênesis 17:16. E também por intermédio dela te darei um filho. Em verdade eu a abençoarei, e dela procederão muitas nações e grandes reis. E foi exatamente o que aconteceu. No capítulo de número 18, nós temos um crasso, ou melhor, um claro exemplo de teofania mencionado no livro do Gênesis. Observe que, na Bíblia, quando nós atribuímos características as quais o próprio Deus se revestiu de homem para aparecer a uma pessoa, nós chamamos de teofania. Certo? Então apareceu 2 anjos e um terceiro. Os 2 anjos destruíram Sodoma. Este terceiro ficou lá, sumiu e começou a falar com Abraão, pois era o próprio Deus em forma humana. Era teofania. Nós temos 3 itens. Antropopatismo. Isso aí é muito interessante, se os irmãos quiserem saber, ou até anotar aí, é muito interessante. Antropopatismo, quando nós atribuímos características emotivas a Deus, por exemplo, Deus se entristeceu, Deus chorou, Deus se arrependeu. Nós chamamos de antropopatismo, e nós também temos antropomorfismo, quando nós atribuímos características, antropopatismo emotivas, antropomorfismo, características físicas. A mão de Deus, o braço de Deus está estendido. A terra é o estrado dos pés de Deus. Então, é antropomorfismo. E teofania, quando Deus apareceu em forma humana para alguém no Antigo Testamento. Tem aquele exemplo do anjo do Senhor com letra maiúscula, que muitos acreditam que é a segunda pessoa da Trindade, o Filho, Jesus Cristo, aparecendo no Antigo Testamento, como no caso de Josué, Gideão e etc. Portanto, Abraão, logo que os viu nos carvalhais de Manre, já foi lá, fez o papel de um homem íntegro, cumprimentou os viajantes, mandou Sara preparar pães para os viajantes, mandou seu servo matar um animal para oferecer carne para eles, mandou lavar os pés, fez toda aquela ritualística do Antigo Oriente quando um homem via viajantes, peregrinos de fora. Só que esses peregrinos, eles disseram a mesma coisa que o Senhor disse para Abraão no capítulo de número 17. Observe que, no capítulo de número 17, o Senhor diz que daqui a 1 ano você vai ter um filho. E Ismael já era nascido. Você vai ter um filho com Sara. Isso o Senhor disse para Abraão no capítulo de número 17. E no capítulo 17, 21. Todavia, a minha aliança eu manterei com Isaque, teu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época do ano que vem. Então, Isaque nem era nascido. O nome de Isaque, o significado é riso. Deus já sabia que Sara iria rir e já tinha falado para Abraão que o nome do menino era Isaque, antes mesmo de Sara rir, pois Sara só riu no capítulo 18. Então, no capítulo 18, os hóspedes disseram para Abraão: onde está Sara, tua esposa?
Ele afirmou: está na tenda. Então ele lhe prometeu: voltarei a ti no próximo ano. Então o intervalo do capítulo 17 para o 18 é mínimo. Talvez semanas ou meses. Menos de 3 meses, certamente, pois cumprido-se um ano, Isaac nasceu. Um rapaz, o ser humano demora 9 meses para ser nascido, um período gestacional. Então, do capítulo 17 para o 18, antes do menino Isaac nascer, demorou provavelmente poucos dias. E a promessa foi a mesma: voltarei a ti no próximo ano, então Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara escutando, na entrada da tenda, a conversa. Abraão e Sara eram idosos, idade avançada, o ciclo mensal das mulheres, o ciclo mensal ou menstrual das mulheres já havia cessado, e ela ficou dando risada. Não aquela risada de deboche, mas aquela risada, que isso, coitada de mim, já sou idosa, né? Não acreditando muito. Agora que estou velha e velho também o meu Senhor, como ainda teremos um filho, como ainda teremos prazer sexual? Entretanto, o Senhor questionou Abraão: por que Sara está dando risada? Conjecturando, levantando uma hipótese que não existe. Será possível que vou dar à luz agora que sou velha? É isso que ela está dizendo, Abraão. Existe algo extraordinário demais, impossível para Yahvé, para o Senhor? Nesta mesma época, e o Senhor ainda disse, de primavera, na primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Sara, ao ouvir essas palavras, ficou amedrontada e mentiu. Não, não ri, não. No entanto, ele foi categórico. Você riu, sim. Mas quando ele foi categórico, esse ceticismo, essa incredulidade de Sara caiu por terra. Ela se tornou uma mulher de fé. Ela tirou as raízes da incredulidade, as mesmas presentes em Tomé, e depositou fé. Ela passou a acreditar. Ela mudou, ela transformou-se em uma heroína da fé. As características do ceticismo caíram por terra e ela passou a crer. E é a partir desse versículo 15 do capítulo 18 que ela se torna uma heroína da fé. E observe que ela foi com fé, conheceu Abraão com fé, em um ato de fé, mesmo sendo velha, e ele sendo velho, e o Senhor Deus visitou Sara, lhe retirou sua esterilidade e cumpriu aquilo que prometeu. Ela concebeu, deu à luz um filho, a Abraão, já idoso. Ela tinha 90 anos e Abraão 100. E ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaac, que significa riso. Deus tem uma bênção na sua vida e você irá sorrir. Não de dúvida. Naquele momento ela sorriu com dúvida. E agora ela sorria de alegria. Ela sorria por causa da fé. Deus cumpriu aquilo que prometeu. Abraão tinha 100 anos de idade quando lhe nasceu seu filho Isaac. E ela disse: Deus me deu um grande motivo para sorrir. E agora sorrir com fé, sorrir de felicidade, sorrir porque o Senhor cumpriu aquilo que prometeu. Não é sorrir por causa de dúvida, não é dar risada por causa de descrença. E todos os que souberem desta história, muitos se alegrarão comigo, ou seja, vão sorrir também, só que de alegria. Sorria! Você está sendo monitorado por Deus. Sorria!
Deus vai cumprir aquilo que te prometeu. Deus te abençoe. Até a próxima.